Está demorando um pouco aqui para fazer a gravação, mas se já tiver alguma pergunta, já podemos ir ajeitando aqui. Agora, boa noite a todos mais uma vez. Vamos iniciar aqui a nossa conversa, né, sobre a palavra e meditarmos. O irmão Luiz Amalfi está aqui, graças ao Senhor, e os irmãos que queiram aí fazer alguma pergunta já podem ficar à vontade. Ou a gente pode meditar em algum trecho da palavra. Irmão Luiz, poderia falar um pouco sobre a nova criação? Quando é que ela inicia? Quem faz parte? Se o irmão estiver falando, acho que o microfone está desligado, não estou ouvindo. Obrigado, realmente, estava desligado, Isaac, obrigado. 2 Coríntios 5, 17, fala sobre a nova criação, né? Na minha versão aqui, que é a corrigida, está falando nova criatura, mas o correto é nova criação. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu acho que é o Dal que está pilotando aqui os versículos, ou Michel, não sei. Sou eu, Luiz. Obrigado, Dal. Abre para mim o versículo, Dal. Isso, por favor. Vamos ver aí nas outras versões. Nova criatura, criatura, criação na TB, tá vendo? Na tradução brasileira fala, é uma nova criação. Esse versículo ele está correto, e ele está como o Darby também traz um pouquinho mais abaixo, Dal, por favor. A atualizada fala criatura. E Jerusalém, criatura, uma versão católica, nova criatura, e o Darby fala
a new creation, que é criação. Né? Por quê? Porque há uma criação que é aquela que está relatada em Gênesis 1, no capítulo 1 de Gênesis. Né? Então, existe ali uma criação, existe a criação dos céus e da terra, e depois existe esse céu e essa terra caíram em um caos, nós vemos no versículo 2, e depois Deus, então, ele rearranja a terra, né? Ele forma novamente, tanto assim que a palavra usada não é criação, é formação, né? Deus formou, Deus formou, Deus formou. E o versículo 1 de Gênesis 1 fala que Deus criou. Então, essa é a diferença. No princípio, criou os céus e a terra, né? Um pouquinho mais para baixo, Dal, por favor. Acho que é no versículo... existe onde é que fala que houve formação? Deus formou... não estou achando aqui os versículos. Gênesis 2:7. Quando fala do jardim, né? Deus, e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. Na verdade, o homem foi criado, né? O homem é uma criação, é exatamente o assunto, né, que nós estamos falando, né? Então, houve uma criação e houve uma restauração da criação. Mas o homem, ele é criação, né? Por isso que ele fala assim no versículo 4, essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, essa é a criação, no dia em que o Senhor Deus fez a terra. Então, essa terra, esse fazer a terra, é ele restabelecer a terra, né? Restabelecer a terra numa condição para que ela fosse habitada pelo homem, né? E em Isaías também fala, né, um versículo que diz que Deus não criou a terra vazia, mas ele a fez para ser habitada. E ela se tornou vazia, então, né? E, enfim, essa é a primeira criação, a criação de Adão. E Adão e tudo aquilo que está conectado com ele caiu em pecado e ele trouxe o pecado, né? Por meio dele, o pecado entrou no mundo. Né? Por meio de Adão, o pecado entra no mundo. Agora, se os irmãos puderem abrir lá em João 21, último capítulo de João, perdão, é João 20. João 20, vamos ler o 19, para contexto. João 20, 19. E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dito isto, e dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso,
soprou sobre eles e disse-lhes: recebei Espírito Santo. Reparem que eu não li o artigo, né? Recebei o Espírito Santo. E Vedal, por favor, abre o versículo 22, e nós vamos ver que na versão do Darby, essa palavra o está em itálico. Recebei o, que é o the, está em itálico, Holy Spirit. Então, o que significa isso? Que aqui não foi o momento em que eles receberam o Espírito Santo vindo dos céus depois que o Senhor Jesus foi glorificado. Porque o Senhor tinha que ser glorificado antes de que ele enviasse o Espírito. Então, a cabeça glorificada, agora então o corpo é formado, com ela glorificada, com a cabeça glorificada. Isso acontece em Atos 2, né? Mas aqui, quando ele fala recebei Espírito Santo, né, sem o artigo, conforme fala no Darby, isso significa que agora eles estavam recebendo uma condição de vida nova que eles não tinham antes. Então, eles estavam recebendo uma condição de uma nova vida, e eles agora, então, fariam parte da nova criação, porque Cristo, ele é a primícia da nova criação, ele é o primogênito da nova criação, não no sentido de ser criado, né? Isso é muito importante, mas no sentido de ser o principal. Ele é o primeiro na nova criação. Então Deus fez Adão, o primeiro homem, e agora existe o segundo homem, que é Cristo. Então existe o primeiro homem e agora o último Adão e segundo homem, que é Cristo. Por quê? Porque é uma nova criação. Então essa nova criação está conectada com Cristo em ressurreição. Não é com Cristo antes, né, do seu padecimento na cruz. Né? Por isso que, voltando lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, ele vai falar que agora, embora que nós tenhamos conhecido eles, né, os discípulos à época, né, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, que era segundo que ele havia vindo aqui em carne, né, o Deus manifestado em carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Por quê? Porque agora é uma nova criação. Então nós conhecemos Cristo agora numa nova criação. Nós estamos num novo relacionamento com Ele. Não no relacionamento da antiga criação, mas no relacionamento da nova criação, onde tudo se fez novo, não existe pecado na nova criação. Né? O novo homem em Cristo, ele não peca, como a gente vê lá em João, 1 João, né? Aquele que está em Cristo, aquele que é nascido de Deus, não peca. Por quê? Porque faz parte dessa nova criação. Então, não sei, Isaac, se deu para ter uma ideia, né? E essa nova criação é o que vai permanecer a partir do arrebatamento. Hoje nós já somos nova criação, mas também nós fazemos parte da velha criação. Então nós temos essas duas naturezas. Temos a nova natureza
e temos a velha natureza. A velha natureza é o que nós recebemos por herança de Adão, e a nova natureza é o que nós recebemos por sermos nova criação em Cristo. Uma outra coisa interessante também, a diferença da velha criação e da nova criação, é que na velha criação, Adão foi criado. Só ele foi criado. Eva foi formada a partir de Adão. E todos os outros nasceram de Adão e Eva. Então, na verdade, quem foi criado realmente foi apenas Adão. Eu não sou criado, eu sou nascido. Né? Cada um de nós aqui é nascido. Agora, em Cristo, cada um daquele que crê no Senhor Jesus é nova criação. Então, eu fui criado, uma nova criação, o Isaac, o Dal e todos aqueles que são de Cristo, eles fazem parte dessa nova criação, que está em Cristo. Por isso que fala, se alguém está em Cristo, e essa é a posição de todo aquele que crê no Senhor Jesus, né? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Perfeito, irmão. Ficou claro. A questão agora para mim é só a questão do Antigo Testamento, né? Os santos do Antigo Testamento. Como é que fica? Porque eles creram, não tinha Cristo ainda, né? Então não havia crido ainda. Mesmo assim, isso ainda vai englobar eles também? Eles são da parte também da nova criação? Ou só quem creu em Cristo? Eles são abençoados com Cristo. Nós somos abençoados em Cristo. Existe uma diferença muito grande. Cristo abençoa eles. Mas os crentes dessa dispensação, da igreja, né, eles estão em Cristo. A posição que nós temos, ela é muito mais superior, completamente diferente, né, sem comparação, com os santos do Velho Testamento. Né? E qualquer outro que for arrebatado, né, juntamente conosco, né, juntamente com o Senhor, a relação que a igreja tem, ela é extremamente muito mais excelente, né, do que qualquer outro, né, o santo do Velho Testamento, ou até uma pessoa que, por exemplo, uma criança que faleça numa idade de não responsabilidade, né, essa criança não faz parte da igreja. Por quê? Porque ela não creu no Senhor Jesus, ela não recebeu, portanto, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não habita nela, então ela não faz parte dessa nova criação. Ela não está abençoada em Cristo, ela está abençoada com Cristo. Entendido. Obrigado. Em inglês, Isaac, tem se os irmãos depois derem uma lida naquele livro Definições Doutrinais, existe um dos verbetes ali é filhos. Isso também está no dicionário bíblico conciso. Também tem esse verbete, e é muito interessante o que fala. A grande diferença é que nós, em português, a gente não tem o uso correto das palavras, né? Mas em inglês existe a palavra children e a palavra son. A palavra children equivale à palavra criança em português. E a palavra son equivale à palavra filho em português. Então, quando se trata, por exemplo, dos filhos de Israel, o inglês traz children of Israel.
Então, são as crianças de Israel. Então, tem os children of God, tem as crianças de Deus. E há uma diferença entre criança de Deus e filho de Deus. Criança de Deus é todo aquele que tem um novo nascimento vindo de Deus. Então ele faz parte da família de Deus. Tanto assim que a palavra criança no grego, aliás, no latim, ela tem essa idade de criar. A criança é aquela que está sendo criada, né? Até o momento que ela deixa de ser criança e passa a ser filho. É que normalmente a gente não usa, né, falando, se referindo aos santos do Velho Testamento, em português, a gente não fala assim, as crianças de Deus, né, porque a criança, em português, tem uma conotação assim de incapacidade, de alguém que está na infância, alguém que não está formado, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a palavra, ela quer dizer aquele que ainda não é filho, não chegou ao estado de filho. No costume judaico, existe o filho, quando nasce, ele, na verdade, ele não é um filho. Lógico que ele é filho, né? Mas ele não é tratado como um filho, ele é tratado como uma criança. E quando ele chega aos 13 anos de idade, essa criança, a família judaica faz uma festa, que é chamado o Bar Mitzvah, e nessa festa, essa criança, agora de 13 anos, ela passa a ser filho. Ela recebe o título de filho. Então, como filho agora, ela tem todos os privilégios, os direitos, enfim, tudo aquilo que a família pode, que os pais, né, que o pai possa dar a ele. Por quê? Porque ele é filho. E aquilo que nós somos, então, na família de Deus, é que dentre as suas crianças, que seja, então, todos aqueles que nasceram na família de Deus, seja no Velho Testamento, seja hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nós recebemos, além de termos recebido novo nascimento, nós recebemos também, quando cremos no Senhor Jesus, nós recebemos filiação. Ou seja, nós fomos elevados, né, da condição de filhos, nós somos elevados, ou melhor, da condição de crianças, nós somos elevados à condição agora de filhos de Deus. Então nós podemos, né, como a igreja tem hoje, pela habitação do Espírito Santo em nós, nós temos capacidade de discernir as coisas espirituais que os santos do Velho Testamento não tinham, né? Tantas vezes a gente vê que os discípulos, quando o Senhor falava das coisas que iam acontecer, eles não entendiam o que o Senhor falava. Por que eles não entendiam? Eles viveram 3 anos e meio com o Senhor, né? Desde o momento que o Senhor entra no seu ministério, mais ou menos 3 anos e meio eles ficaram com o Senhor. E muitas coisas eles não compreendiam. Por que eles não compreendiam? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Por exemplo, a gente vê Pedro, né, ele negou o Senhor com medo do que ia acontecer, os judeus ali na casa de Caifás, né, ele nega o Senhor. E quando ele recebe o Espírito Santo, Pedro, né, no dia de Pentecostes, ele se levanta e sai pregando o evangelho com toda a ousadia, né, o poder de Deus que estava agora nele, por causa do Espírito Santo que habitava nele, né? E ele foi lá na frente do Sinédrio e falou, e foi espancado, e saiu contente de ter sido açoitado, né, pelo nome do Senhor. Quer dizer, um novo homem. Né? Por quê? Por ele mesmo? Não. Por causa do Espírito Santo que agora habitava nele. Né? Então, tudo isso faz parte, né, dessa nova criação que nós somos em Cristo. Né? E principalmente, né, pela habitação do Espírito Santo em nós.
Boa noite, irmãos. Tenho permissão para fazer pergunta? Tem sim, irmão, pode fazer. Irmão Luiz, os que morreram antes de Cristo, no dia que o Senhor vier buscar a igreja, né? Que os que dormem no Senhor serão ressuscitados, né? E a igreja vai ser transladada e vai se encontrar nas nuvens com o Senhor. Os que morreram antes de Cristo, eles vão ser também ressuscitados nesse dia? Vão. Nós esperamos o Senhor, né, como nosso noivo, Sim, que ele virá a qualquer momento. E todos sim. aqueles que morreram antes de Cristo, eles também serão ressuscitados e estarão também conosco. Por quê? Porque eles são os amigos do noivo. Lembra quando João Batista, que morreu antes, né, da igreja começar, tanto assim, ele, aquele ladrão que se converteu na cruz do Calvário, ele Sim, foi salvo pelo Senhor, mas ele não faz parte também, assim como João Batista, ele não faz parte da igreja. Por quê? Porque ele faleceu, ele, né, o ladrão, né, e João Batista e outros também, né? Aí, por exemplo, Simeão, que recebeu o Senhor Jesus lá no templo, né, e outros vários, né, ah, eles não participam, eles não fazem parte da igreja. Eles fazem parte dos amigos do noivo. Desde o primeiro que morreu, né, Abel, pelo menos do que nós temos notícia na palavra, né, desde Abel, de Abel para cá, todo aquele que creu, até o dia de Pentecostes, quando começa a igreja, todos esses santos fazem parte dos amigos do noivo, e eles serão arrebatados juntamente conosco, só que eles não são a esposa, a noiva do cordeiro, né? Lembra quando João Batista fala assim, quem tem o esposo, quem tem a esposa, não, quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo ouve a voz do noivo, né? E fica, se alegra com isso, né? Mas quem tem a noiva é o noivo. Não sei se fala noivo ou esposa, mas enfim. Então a igreja vem, ou melhor, a igreja vem. Acontece o arrebatamento, o Senhor então vem buscar a sua igreja e todos os santos do Velho Testamento, e nós vamos então para o céu, né? E aí vai acontecer o tribunal de Cristo, e depois também há aqueles santos que vão morrer por causa do seu testemunho durante os 7 anos que estão acontecendo aqui na Terra. Então, muitas pessoas, não vão negar o Senhor, né, a sua fé, e serão mortos, né? Vários serão mortos. Aquelas 3, lembra das 2 testemunhas também de que fala Apocalipse? Não são sim. 2 pessoas, mas é um pequeno remanescente que vai ficar pregando o evangelho na cidade de Jerusalém, a partir da metade da semana até quase o fim da segunda metade, né, da 70ª semana de Daniel, da última semana, né, de Daniel. E o Senhor vai permitir que eles sejam mortos. Eles serão mortos, eles vão para o céu, e juntamente com todos aqueles que morreram também, né, durante esse tempo, eles farão parte também da primeira ressurreição. E eles estarão com o Senhor, eles Certo, participarão, irmão, entendi. Muito obrigado. entendeu? Uhum. E aí Certo, eles irmão, obrigado, eu entendi. juntamente voltam, né, com o Senhor, juntamente, né, e todos os santos descem, vamos dizer assim, com o Senhor para reinar o milênio. Maravilha. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Nada, irmã. Ai,
Luiz, só para encerrar encerrar não, né? Só para deixar bem claro esse assunto da nova criação. Então, o privilégio de ser uma nova criação somente aqueles que pertencem à igreja, é isso mesmo? Que tem todas essas bênçãos espirituais, tem um Espírito Santo, né, selando eles, somente os que são da igreja, né? São chamados de filhos, chamados de noiva, né? Noivo. E todos os outros santos, tanto do Antigo Testamento, quanto os também que vêm do milênio, nenhum deles são como nova criação, né? Embora Deus venha trazer, né? Fazer novos céus e nova terra, é isso mesmo? É isso mesmo, Dal. O privilégio da nova criação, ele é restrito, vamos dizer assim, à igreja, né? Então, por causa dessa posição em Cristo, né, os santos do Velho Testamento, eles não são abençoados em Cristo, eles são abençoados com Cristo, né? Eles estarão com Cristo no céu. Nós estaremos em Cristo para sempre. E outra coisa, nós seremos habitados pelo Espírito Santo para sempre. Então, mesmo nos céus, o Espírito Santo vai habitar na igreja, né? E a igreja são todos aqueles, desde do primeiro que faleceu a partir, vamos dizer, que creu, né? E faleceu a partir de Atos 2, até o último que crer antes do arrebatamento. Esses fazem parte da igreja. Deus vai ter fiéis na terra também, né? E eles também são parte da família de Deus, porque eles terão também novo nascimento. Então, eles também fazem parte da família de Deus. Mas eles não pertencem ao povo, né? Talvez na tribulação haverá pessoas, os que morrerem participarão da bênção celestial, eles farão parte do povo celestial de Deus. E aqueles que atravessarem a tribulação e entrarem vivos, né, estiverem vivos até o final da tribulação, os fiéis, eles farão parte do povo terrenal de Deus e viverão na terra o milênio e depois serão transportados para a nova terra. Assim como nós e todos aqueles que forem arrebatados e os que forem ressuscitados também no tempo da tribulação, eles serão transportados para o novo céu. Lembra, no final do milênio, né, haverá novos céus e nova terra. Então, o povo celestial viverá na esfera celestial no milênio, e no final do milênio será transportado para os novos céus, que serão criados também, né? E assim como o povo terrenal será trasladado, né? Não sei como isso vai acontecer, mas estarão na nova terra. Muito bom, irmão. Maravilha. Lusitânia. Vamos ver a irmã Lusitânia aqui. Era sobre a questão dos santos do Velho Testamento, quando o irmão Luiz falou que são os amigos do noivo. Isso se refere ao versículo de Mateus, Mateus acho que é 22, que diz que, acho que é 22:14. Muitos foram chamados, poucos foram escolhidos. Na verdade, não. Esse versículo o significado dele é que o evangelho ele foi, por assim dizer, espalhado
para todas as pessoas, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso está relacionado também a essa parábola, né, que está dita aqui, né, no capítulo 22, né, que fala no versículo 2, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para bodas, e estes não quiseram vir. Então ele mandou chamar, foram convidados, mas não vieram. Depois, no versículo 7, e o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E disse aos servos, as bodas, na verdade, estavam preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Então, isso diz respeito, né, ao evangelho do reino que será pregado a toda criatura. Todas as pessoas ouvirão o evangelho do reino. Hoje, nem todas as pessoas ouvirão o evangelho da graça, né? Então, haverá pessoas que não ouvirão o evangelho da graça e terão a oportunidade de ouvir, então, o evangelho do reino. Aquele que ouve o evangelho da graça, hoje, ele tem duas reações. Ou ele aceita e passa a fazer parte da igreja, ou ele recusa e ele não terá segunda chance. Deus enviará a operação do erro para que creia na mentira todo aquele que não creu no amor da verdade, né? Fala em 1 Tessalonicenses. Primeira 4, né? 3 ou 4. Peraí, vou pegar minha Bíblia aqui. Acho que é a segunda mesmo, Dal, você estava indo certo aqui, acho que é a segunda 3, né? É segunda, capítulo 2, versículo 11. Segunda 2:11. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, aqueles que hoje ouvem o evangelho da graça e entendem o evangelho da graça e dizem, não quero, Deus vai enviar a operação do erro. Então, esses vão receber o sinal da besta e esses estão condenados, com certeza. Aqueles que creem são salvos. Então, se o evangelho da graça fosse pregado a toda criatura, o que aconteceria? Não haveria milênio, porque ou a pessoa era salva e ia para o céu, ou era condenado e não teria aquele que creria no evangelho do reino. Por quê? Porque a pessoa, ele não existe a hipótese de uma pessoa ouvir o evangelho da graça, recusar o evangelho da graça e depois se arrepender e crer no evangelho do reino. Isso não existe. Porque, como nós vemos em 2 Tessalonicenses, aquele que não tiver amor, né, no versículo 10, para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Né?
Então, haverá pessoas, no arrebatamento, haverá pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho da Graça. E a eles será pregado o Evangelho do Reino, e eles vão poder ter duas respostas também, assim como aqueles que ouviram o Evangelho da Graça. Ou eles creem, ou eles rejeitam. Se eles crerem e forem mortos, eles farão parte do povo celestial. Se eles crerem e não morrerem, eles entrarão no milênio e habitarão no milênio, serão parte do povo terrenal. Aproveitando então aí, que foi respondido à irmã, vou aproveitar a questão do milênio aí, é só um conhecimento que eu não tenho, uma dúvida, perguntar, o irmão sabe dizer, se a palavra fala durante o milênio, se a alimentação no milênio vai ser normal, carne vermelha, ou somente peixe. Nós vemos, Dal, logicamente que isso nós vamos saber com certeza quando essas coisas forem reveladas, né, aqui na Terra, né? Mas a gente vê que haverá uma alteração no trato, né, dos animais, inclusive, né? Não se matarão um ao outro, né, para comer a carne, né, do animal, né? Um animal comer a carne de outro, né? E haverá também, nós vemos, né, os que viverem aqui na Terra, haverá uma abundância de peixes, né? Principalmente quando o mar morto for curado, né, daquelas águas que sairão de debaixo do altar, no novo templo, né, que vai ser construído lá no milênio, né? Essas águas curarão as águas do Mar Morto e haverá uma infinidade de peixes, né? E falam das redes também que serão colocadas lá. Então, tudo isso indica que talvez o homem se alimentasse de peixes. Pode ser que ele se alimente de peixes. E também da produção da terra. A terra será extremamente produtiva de frutos e a coisa vai ser muito... Vai haverá uma bênção pela presença do Senhor aqui na terra, coisa que nunca houve, né? Nunca um homem viu o que ele verá no milênio, de bênção na terra, né? Por causa da presença do Senhor, né? O Senhor aqui na terra, né? Valeu, irmão, obrigado. Estava pensando porque durante o milênio haverá os sacrifícios, né, lá dos judeus. Os judeus vão sacrificar os animais, né? Aí eu fiquei assim pensando nessa questão, se vai existir imagina, uma restauração de ordem, né, no mundo, os animais não matarão os seres humanos, não vai ter essa questão dos animais serem carnívoros, né? Eu acho, né? Não sei se estou falando corretamente. Eu fiquei assim só pensando, né? Se a alimentação seria, porque o Senhor parece que dá um exemplo nos evangelhos assim, né? Ele está se alimentando ali de peixe, aquela coisa assim, mas só foi um pensamento mesmo. E realmente, como o irmão falou, a gente vai saber melhor quando estiver lá, né? Essas questões aí. Obrigado, irmão.
Nada. Na verdade é assim, né, Dal? Tudo que nós sabemos, tudo que nós falamos, né, tudo é em parte. E quando fala é em parte a menor parte, com certeza. Não é em parte a metade, né? É em parte a menor parte possível que a gente poderia entender, né? Mas com certeza a bênção que haverá, ela vai superar em muito tudo aquilo que a gente possa imaginar aqui na Terra e principalmente as coisas celestiais, né? Amém. Muito bom. Bem, já são 9h14, né? Se por acaso os irmãos aí não tiverem mais nenhuma dúvida, alguma pergunta para fazer, alguma meditação, a gente não precisa tomar mais o tempo hoje, a gente pode estar encerrando. E, se o Senhor permitir, próxima semana podemos estar juntos aqui, né? Permissão do Senhor. Aguardar mais um pouco aqui. Então a gente finda ou responde mais uma aí. Acho que tem uma no chat de Rita Dal. Tá no chat aqui, é? Não vi, não. Deixa eu ver aqui, Rita. Por que hoje não acontece como antes, apesar de sermos habitados pelo Espírito Santo? Muitos não temos essa ousadia que os apóstolos tiveram, que muitos de nós não temos essa ousadia que os apóstolos tiveram, já que nós somos habitados pelo Espírito Santo. Ou seja, ela está perguntando por que hoje não acontece como antes, como no início, né? O importante, porque o que acontece ah, lá quando começa a, a igreja, né, uma nova ordem de coisas que nunca havia sido nem profetizado, né, profetizada no Velho Testamento, Deus tinha que mostrar para o judeu que aquilo que estava acontecendo lá em Atos 2, era algo divino, era algo que Deus estava fazendo. Era uma nova ordem de coisas que Deus estava implantando na Terra. Deus estava colocando de lado o judaísmo e agora ele estava iniciando uma nova ordem de coisas, uma nova casa de Deus estava sendo construída, né? E agora Deus estava preparando a noiva para o seu filho, que um dia ele vai apresentá-la a ele, né? Vamos dizer assim. Da mesma forma como Rebeca foi trazida a Isaac, né? Por meio do servo de Abraão, hoje o Espírito Santo ele está formando uma igreja para apresentá-la, né, para Deus apresentar a Cristo. Lembra que a palavra fala da igreja de Deus. Existe o corpo de Cristo e a igreja
de Deus. Existe a noiva de Cristo também, né? Mas eu creio que a palavra não fale de igreja de Cristo, fala de noiva de Cristo, né? Igreja de Deus. Então Deus vai apresentar ao seu filho uma esposa, uma noiva, né? Que é a igreja, é isso que ele está fazendo hoje aqui. Então ele precisava mostrar para o judeu que buscava sinal que aquilo que estava acontecendo era de Deus. Então ele mostrou com maravilhas, com sinais, milagres e línguas, e, enfim, todos aqueles sinais que eram feitos, que foram feitos ali. Por quê? Porque o judeu busca sinal, né? Então hoje nós estamos vivendo num outro tempo. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da igreja aqui na Terra, né? Então o nosso tempo é um tempo diferente. É um tempo completamente diferente que a ousadia nossa não é a ousadia de pregar, enfim, de sair, mas é a ousadia de guardar aquilo que temos, né? A ousadia de guardar e de não entregar, vamos dizer, né? Lembra que fala na igreja de Filadélfia, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, né? Então, o nosso tempo hoje é um tempo diferente, com certeza, do tempo dos apóstolos. E o Espírito Santo está agindo também de forma diferente que ele agiu no princípio da igreja, né, para estabelecê-la, e a forma com que ele está agindo hoje, num tempo em que o testemunho mundial, né, o testemunho externo da igreja, completamente falho, né? O senhor falou, para que sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? O Senhor pede ao Pai isso, né? E olha o que nós estamos, né? O estado que nós estamos de divisão. Então, o nosso tempo é bem diferente, completamente, né, do tempo dos apóstolos, e a ousadia, né, como a irmã perguntou, a ousadia é diferente. A ousadia hoje é eu me guardar da corrupção do mundo, né, e me manter santo, separado para o Senhor, né? Precisamos ter ousadia para fazer isso, né? Porque da mesma forma não era fácil para os apóstolos, por assim dizer, se levantar e clamar, né, a respeito do Senhor, do Evangelho e tal. Hoje não é fácil você falar que, olha, eu não vou nesse lugar, eu não vou fazer isso, eu não quero ter isso, entendeu? Nós precisamos ter ousadia para, vamos dizer assim, né, nos guardar de não permitirmos irmos na corrente desse mundo, do curso das coisas desse mundo, né? Precisamos ser ousados também. Tem que ter coragem para rejeitar, né, esses atrativos do mundo aí, né, essa sedução, né, do mundo, né, porque muitas pessoas ao nosso redor que vai fazer pressão, né, amigos, parentes, pessoas que a gente tem afeição, né, e aí é como o irmão está falando, nunca tinha pensado nisso, viu, Luiz Amal? Mas realmente isso é verdade, essa ousadia aí. É algo que o mundo é muito sedutor e a gente realmente tem que se guardar dessas contaminações, né? Não seguir com essa maré, né? Mesmo andando aqui no mundo, mas, sabe, tendo essa concentração, vamos dizer, de estar fora, tendo essa coragem, né? Que exige coragem, porque vai ter os embates assim bem de frente. Muito bom, irmão.
Alô, os irmãos estão me ouvindo bem? A voz tá bonita, viu, Michel? Boa noite. Eu estou usando um fonezão aqui no celular, o computador não funcionou não, hein? Rapaz. O irmão Luiz Amal falou aí sobre os últimos dias, né, da igreja, e essa questão dessa questão da ousadia, né, que a irmã citou. É importante também a gente entender, irmãos, que naquele período da igreja em seu início, a glória de Deus era manifesta de uma maneira incrível, né? Porque era algo novo e também os cristãos naquele período andavam todos em unidade, né? Era o testemunho que era passado. Então a gente vê de uma maneira externa, né? Aquela ousadia da atitude dos apóstolos e tal, mas é algo que não se tem isso hoje exteriormente. Também frisar de que naquele período o mundo era exteriormente inimiga da igreja. A igreja não se misturava com as coisas do mundo. Então, mas hoje é diferente. Hoje, o que era a casa de Deus se tornou, em seu testemunho, a grande casa, onde o testemunho da igreja deixou ser iludida pelas coisas do mundo, né? Há uma mistura das coisas do mundo com as coisas de Deus. Então, essa glória externa se perdeu, né? Nesse sentido de testemunho. Por isso que o irmão falou aí da questão de conservar, né, a sã doutrina, né, e com moderação e tudo isso. Eu lembrei também de 2 Timóteo, capítulo 1, que inclusive é uma epístola que já demonstra a fraqueza do testemunho, tanto que o apóstolo Paulo fala que todos da Ásia os abandonaram, né, o apóstolo, e eram poucos aos quais o apóstolo confiava, que era justamente Timóteo, um desses. E tem uma passagem aqui, eu vou ler pelo celular, viu? Eu estou lendo aqui pelo aplicativo. A partir do verso 6 do capítulo 1 de 2 Timóteo, fala assim: por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Se eu não me engano, há traduções que falam de temor, mas de ousadia. Eu não sei se a versão é assim, ou se foi alguma música que eu acabei achando que era versículo, mas não é. Mas de qualquer maneira, irmãos, Deus ele nos deu um espírito de coragem, né? Não um espírito de covardia, dando a entender de que, apesar do testemunho ser falho, não é justificativa para deixarmos ou nos enfraquecer diante de Deus sobre a questão da sã doutrina, né? Vamos viver com ousadia, mas com fortaleza, né? Com amor, como fala aqui no verso 7, e também de moderação, né? Não sair fora do controle, não querer fazer as coisas no sentido de chamar atenção, ou de, eu preciso fazer isso para que os irmãos vejam que eu estou fazendo isso, e aí vai para questões exteriores, né, de aparência, o que é muito perigoso, mas a gente realmente viver com tranquilidade, paciência e conservando, né? Tanto que no verso 8 fala assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então a gente vive, irmãos, pensando aqui nesse fato, né, que não muda apesar da ruína, graças a Deus, porque é uma obra de Deus. E aqui 11 fala: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Aqui o 13, que o irmão Luiz estava falando, que também tem em Filadélfia, né? Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós.
E aí no 15 fala o que já estava acontecendo no período, né? Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Então é isso, irmãos. Na verdade, hoje a grande ousadia é manter a sã doutrina, né? Viver na sã doutrina de Deus, a qual o apóstolo Paulo recebeu essas verdades. Então, para um cristão hoje que guarda, já graças a Deus é de grande ousadia, né? Porque é praticamente nadar contra a maré. Por isso que precisamos de força também do Senhor Jesus e andar no Espírito para que prossigamos, né? Graças ao Senhor. O versículo fala assim: ah, não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos, acho que é Romanos 12, né? Transformai-vos os vossos pensamentos, a vossa mente. É Romanos 12, 2. Entendimento, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Renovação do vosso entendimento é eu começar a pensar como a Bíblia pensa do mundo, não como eu penso do mundo, como meu vizinho pensa, como eventualmente até um irmão está pensando a respeito do mundo, né? Então, é renovar o nosso entendimento baseado na palavra de Deus. Se a gente pensasse, né, é como o Senhor Jesus respondeu, né, às tentações no deserto. O que ele usou para responder à tentação? Ele usou a palavra de Deus. Então, é muito simples, né? Se a gente usasse a palavra de Deus para responder, né, à nossa tentação, não haveria problema. Por isso que a palavra fala, né, que o Senhor nos deu tudo o que é necessário à vida e piedade. Ele nos deu todo o recurso, né? O que muitas vezes acontece é que a gente não quer usar o recurso de Deus, né? E aí nós não vamos ter força, né? Aí a maré vai levar a gente, com certeza, né? Cadê o Dal? Alguém sabe dele? Acho que ele teve algum problema com a internet que ele entrou, voltou aqui, vamos ver. Saiu de novo. Ele tava tomando um cafezinho e não chamou nós, viu, Luiz? Minha preocupação é maior, porque ele começou com essa pergunta de carne lá, eu quase esperei ele perguntar sobre o acarajé. Ainda bem que foi só a carne vermelha.
Oi, irmãos. É, eu estou assistindo a live no, digamos assim, no Wi-Fi, no, no meio assim de da natureza, vendo a lua tão maravilhosa no interior. Se irmãos quiserem olhar a lua, tá maravilhosa. Muita muriçoca também, porque é o interior, o interior e as casas são um pouco distantes, não é muito distante, é 20 metros de uma para outra, e a gente contemplando a lua, as estrelas, e a muriçoca dando aquela enchidazinha no nosso sangue. Mas está ótimo, maravilhoso. Se os irmãos quiserem contemplar a lua, eu convido. Aqui em casa também tá cheio de pernilongo, viu? Eu tô perto de comprar umas armas aí que nem o Luiz Amalfi tem aí pra. Cadê? Ah, ele vai pegar, ó. Aqui Pernilongo nem passa perto, Michel. Ele sabe que vai ser uma passada só. Aqui é demais, ninguém sabe nem por quê, porque é um interior e água não existe esgoto. Diz que elas vêm do esgoto, mas não estou entendendo por quê. Tem demais. É, Para você ter uma ideia, nós temos tela em todas as janelas da casa, porque senão não dá para ficar de janela aberta. Meu Deus, mas é assim mesmo. Nós vivemos no mundo, então, até nós sair daqui, para nós ir embora lá para onde está o nosso Salvador, é assim mesmo. Um dia nós saímos é, daqui. com Em nome de certeza. Jesus. É, Ô, irmãos, já que o Dal não apareceu ainda, então a gente pode já finalizar a reunião, certo? O irmão Luiz Amalfi, deseja orar, irmão, para nós agradecermos? Vamos sim. Nosso bendito Deus, bendito Pai, nós agradecemos a Ti por Teu grande amor. Agradecemos a Ti, Pai, pelo Teu Filho que Tu quiseste